E aí pessoal, tranquilo? Você já ouviu falar em câmera Frustum ou câmera Frustum? Essa é mais uma forma de otimização que existe dentro da Unreal Engine. É exatamente essa específica e curiosa ferramenta que eu vou mostrar nesse vídeo. Então, bora lá! O Camera Frustum, você consegue ver sobre ele no documento da Unreal mesmo. Tem toda uma aba explicando como é que funciona, todos os detalhezinhos e tudo mais. Mas nada melhor do que na prática. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer, estando com o motor aberto, isso funciona tanto na UE4 quanto na UE5. A gente vai vir aqui nos três pontinhos, nos três tracinhos ali, nas opções da Viewport, e a gente vai habilitar o Show FPS, ok? Para a gente poder avaliar o FPS aqui nosso. O que mais? A gente vai avaliar. A gente vai ter que pegar aqui o RHI, essa opção aqui, ó, RHI em status avançado, RHI só ticar aqui, e em motor vamos no Draw Count, ok? São essas, é dessa forma que você precisa estar com o seu motor aí para verificar o funcionamento do Camera Frustum. Aqui eu vou mostrar primeiro o que ele faz, né? Na prática, o que acontece quando a UE5 ela está renderizando, ok? Então, o primeiro ponto é, eu peguei aqui um objeto que eu modelei, que é um pedaço de ponte quebrado, no qual ele possui 5 elementos, né? 5 materiais. Eu peguei ele específico para ter uma diferença maior na contagem aqui que a gente vai precisar. A gente precisa de um objeto mais pesado para ver isso de forma mais nítida, tá? E com uma contagem de triângulos relativamente alta. Beleza, primeiro ponto, vamos avaliar aqui olhando para o objeto com o mouse na Viewport. É muito importante o mouse estar na Viewport, porque se ele estiver fora da Viewport, você sofre influência nas estatísticas. Então é importante você não estar com nada clicado, selecionado aqui, ó. Ele muda os dados. Então é importante não ter nada clicado e com o mouse na Viewport. E vamos avaliar os dados. Quais? O que importa pra gente aqui é esse Triangles Drawn, que é a contagem de triângulos, né, desenhadas na cena. E aqui, as nossas informações, a gente vai se atentar a total do Draw Calls e esse Base Pass, Pre-Pass, que são informações que vão se alterar conforme a gente vai fazer o teste. Então essas são os principais dados a serem levados em conta. O FPS, os milissegundos, é lógico, numa otimização você vai estar avaliando eles, mas como aqui não vai ser o suficiente para gerar um gargalo ali, ele vai ficar bem estável do jeito que ele está, então a gente ignora ele nesse momento. Ok, vamos lá. Você olhando para o objeto, ele está sendo renderizado, está se gerando cálculo. A partir do momento que você vira a câmera, o objeto não está sendo renderizado mais. E aí, a contagem de triângulos cai para 20.000. Então, provavelmente, esse cenário aqui, né, esse nada, vamos dizer assim, existe pelo menos esses 20.000 triângulos sendo renderizados, provavelmente por funções básicas do motor. E aqui os nossos cálculos foram para 252, o Base Pass 0 e o Pre-Pass 0 também. Então se a gente olha de novo, você sobe aqueles valores para 5 e aqui para 65.000. Total 272, quando eu tiro a câmera 252. Então uma diferença aí de 20 no total de chamadas e o Base Pass, Pre-Pass de 5 para 0 e o Shadow Depth de 10 para 0, ok? Então os valores que se alteram e os nossos triângulos de 65.000 para 20.000. Ok, mas o que de fato está acontecendo? Aqui a gente está usando um objeto como exemplo,
Mas o que está acontecendo na sua cena, quando tem vários objetos? O porquê o Camera Frostum é tão importante entender e saber da existência dele. Ele é uma das principais funções dentro do motor que reduzem o gargalo, né? Ele já é uma otimização super avançada, uma coisa que ajuda muito no desenvolvimento, que já vem totalmente configurada, né? Já vem a função base, a estrutura base do software. Então, o que ela está fazendo? Pense no seguinte: se você não está olhando para um determinado local da sua cena, para um determinado objeto, ele não precisa existir. Então, esse Camera Frostum elimina esse objeto. Então, quando você tem um objeto, um cenário muito pesado, você não está, ou imenso, você não está renderizando ele o tempo todo. Você está renderizando só aquilo que você vê. Aquilo que você não vê não é renderizado. Aí você fala, mas não é confuso? O que eu estou vendo é renderizado, mas como aquilo que eu não estou vendo pode ser oculto ou ser renderizado quando eu olho? Para ele ser renderizado, o motor já não tem que saber que ele está lá? Tem toda essa questão. E sim, existem essas funções que é responsável pelo Camera Frostum verificar se o objeto está lá ou não. E é por isso que é importante entender ele. A questão aqui é: se o objeto no qual eu estou olhando, né, a direção da câmera está apontada para um objeto, ele precisa ser renderizado. E quando eu tiro a câmera, ele para de ser renderizado. Acho que todo mundo aqui já passou por algum momento jogando algum jogo pesado. Eu já passei muito com GTA V. Que você está em alta velocidade com um carro ou alguma coisa, aí o seu PC dá uma gargalada, ou o jogo dá uma gargalada ali, alguma coisa. E aí o chão some, as coisas do jogo somem, e conforme você direciona rápido a câmera, você percebe que quando você faz isso, você vê um mundo carregando, você vira mais rápido do que o seu computador consegue processar, por conta dele estar em gargalo. Isso é a função do Camera Frostum carregando os itens e verificando se aquele objeto deve aparecer ou não. Esse gargalo acaba revelando essa funcionalidade. É ela que faz isso. Isso significa que quando, olha o objeto aqui, ele está exatamente aqui. Ó, o objeto já sumiu da minha câmera, mas ele ainda está sendo renderizado. A gente tem 57 mil triângulos ainda. Se eu andar mais um pouquinho, caiu. Significa que existe alguma coisa que o Camera Frostum vê que a gente não vê. E o que é isso? Aqui em Show, a gente pode ir em Avançado e achar essa opção, Bounds. E aí está. Essas linhas, essa esfera amarela e essa box, esse retângulo vermelho, são os bounds dele, são os limites do objeto. Esses limites que fazem com que o Camera Frostum determine se este objeto deve existir ou não, ok? Então agora que a gente tem ali os bounds dele, a gente pode fazer a mesma coisa, ó. Quando eu estava aqui com a câmera, o objeto não sumiu, por quê? Porque o bound dele ali, ó, tá visível. E conforme eu tiro da câmera, ele some, ó. Dá pra ver em tempo real a esfera saindo, ó. Exatamente quando a minha câmera perde de vista a box vermelha, ó. Sumiu. Se eu tiver de costas para o objeto, eu for me aproximar dele, imagina o seguinte: você tá jogando, tá no cenário, e você tá andando de costas para alguma coisa, você esbarra em algo. Imagina que se não existisse essa verificação, você ia atravessar o objeto e quando você estivesse dentro dele que ele ia gerar colisão e aí ele ia surgir. Porque você precisa ver ele para poder saber se ele está ali. Essas verificações, esses bounds, possuem colisão. Então quando você vai dando ré, vai ser difícil talvez perceber pela câmera que eu tô indo para trás. Mas ó, tô indo para trás, tô indo para trás, tô indo para trás, tô indo para trás. Ah lá, aumentou. Aqui ele gerou um cálculo e o Base Pass, Pre-Pass já contabilizaram a peça. A quantidade de triângulos que é menor
provavelmente é derivada porque ele não está renderizando a sombra do objeto. Por que dá para deduzir isso? Por conta desse Shadow Depth, ele está em 0. E a gente sabe que quando a gente está olhando ele fica em 10. Então, provavelmente ele tem esse valor reduzido, porque o objeto já existe lá. Então, vamos dizer assim, o colisor dele já está lá, porém, o efeito de sombra não existe. E sabe-se que o efeito de sombra dentro da Unreal é feito com base na duplicação do objeto, um para a visualização e outro para o sombreamento. Então você possui essa duplicata, então você precisa gerar mais triângulos para que exista sombra. Sabendo disso, dá pra gente deduzir que é isso, ok? E conforme a gente aproxima mais um pouquinho, vai aumentando a quantidade de triângulos até que a gente já possa ver de fato o objeto aqui. E a gente já consegue inclusive ver os bounds antes, aí, ó, os dois aqui, tá? Beleza, esse é um ponto, ok? Isso é uma função do Camera Frostum. Por que uma delas? Uma função é quando você não está na visualização da câmera, que é em forma de cone, né? Imagina que é um cone invertido no qual você é o ponto ali, você está no ponto do cone e ele abre para frente. Então é isso que acontece com a câmera. Você é o ponto e você está visualizando X graus aqui, que é o Field of View, para frente. Então, com isso, você elimina objetos que a câmera não visualiza e que está na sua frente ou não. Então, a regra aqui é bem clara. O objeto está sendo renderizado, ele está na frente da câmera, ele está nesse cone? Sim, renderiza. Ele não está? Não renderiza. Ponto final. Ok? E aí tem, vamos dizer assim, temos que considerar essa regra que eu acabei de mostrar, que é quando você vai indo para trás, né, e você encosta no bound, nos limites do objeto, e ele renderiza. Seria a mesma lógica, porque ele está considerando que o objeto está na sua câmera, né, porque você está nele. Então, é uma regra bem simples. Estar ou não no visor. Mas tem um outro aspecto do Camera Frostum, que é o de eliminar objetos que estão nesse cone de visualização, porém existe um oclusor que tampa ele, ok? Que impede a visibilidade desse objeto que fica escondido por um outro maior. Vamos se atentar de novo nos dados que a gente tem, triângulos e os draws ali. Vai ser um pouco mais difícil de notar essa diferença agora, pelo fato de que esse objeto ali possui 2.800 triângulos e um único material. Então a gente vai ter que prestar atenção. No total, vamos olhar apenas aqui. No total, 304 chamadas. 302 chamadas. Por que só reduziu 2? Como eu disse, o objeto é leve, então ele possui um único material. Logo, você tem a chamada da base do material, que teoricamente a gente pode considerar a existência do objeto. Não existe um objeto na Unreal que não possua pelo menos um slot de material. Então a existência dele e o sombreamento dele, a sombra dele. Então você tem uma chamada para existência e uma chamada para sombra. Como esse material possui obviamente os dois, ele reduz ali 2 chamadas, ok? Então apareceu de novo, escondeu 2 chamadas que são ganhas quando ele é oculto. E como que ele está sendo oculto se ele está no meu visor? Ele está no cone do Camera Frostum. Ele está no visor dele. Porém, este objeto em questão aqui, que é essa barreira, ele funciona como um oclusor. Beleza, Alisson, mas se está sendo feito automático, é praticamente igual a outra opção, a outra fórmula dele. E qual que é a diferença? A diferença é que é importante você ter noção disso, porque dentro de um cenário, principalmente no mundo aberto, né, ali
muito denso, com muitos objetos, uma cidade, por exemplo, ou uma casa na qual você consegue entrar e tem dezenas de salas cheias de itens, né? Se você popular ela demais, você vai ter, sem dúvida alguma, uma sobrecarga de objetos, né, de cálculo desse Camera Frostum. Por quê? Porque ele precisa verificar tanto objeto. Você tem tantas quinas nesses lugares, você tem tantas frestas que ele precisa verificar. Então, se você tem essa fresta aqui em cima, ele vai verificar o objeto. Olha lá. Então, imagina que você tem isso dentro de um ambiente complexo. Se você não souber usar os seus objetos e o seu level design para melhorar a otimização, né? A otimização não é feita só pelo Environment Artist. Não é só o artista de ambiente que faz a otimização. Não é só o modelador que otimiza. É a estrutura do level design. É quem planeja a posição dos itens também. Isso também é levado em conta na otimização. Isso também ajuda. Existe uma forma de você reduzir esses cálculos quando são necessários. A tendência de um objeto pequeno existir em grande escala, em grande número no cenário, é maior do que um objeto grande, né? Então, por exemplo, gramas, detritos, folhas, enfim, objetos que são menores estão em maior quantidade pelo cenário. Por isso, alguns desses objetos já é de prática, né, já é uma coisa comum, até recomendada pelo próprio documento da Unreal, de você remover algumas funções desses objetos, como sombra. É o primeiro ponto, porque a gente ganha nesse aspecto aqui. Se ele não tem sombra, ele ganha uma chamada. Então você imagina que você tem 1 milhão desses objetos, né? Lógico que você não vai estar visualizando eles ao mesmo tempo, mas afetam no grupo deles, afeta a quantidade de chamadas e otimiza. Um outro ponto que é importante colocar aqui sobre esses objetos é que se você possui mais de um objeto e você vai acumulando isso, vai tendo uma população maior, vamos dizer assim, de objetos, uma densidade de objetos maior, logicamente as suas chamadas também vão estar sendo afetadas, né? Então você tem essa mudança, em vez de um objeto você vai ter mais de um, mais chamadas, um maior gargalo e por aí vai. Uma forma de você reduzir esses cálculos é você dar merge nesses objetos. É importante você optar pelo merge, porque ele vai reduzir as suas chamadas, provavelmente, se você souber fazer o merge corretamente, de slots de material e de sombreamento, e talvez até reduzir os seus triângulos. Um objeto em merge às vezes acaba facilitando para você ter um ganho de desempenho em triângulos também. Mas sobre merge é um papo para um outro vídeo, porque esse vídeo já está longo. Então vou encerrar por aqui. Espero que eu tenha sanado as dúvidas sobre o Camera Frostum e a parte de Cool Distance, porque isso tem a ver também com o Cool Distance, né? É o tipo de otimização de cooling. Tem um vídeo anterior falando sobre Cool Distance, esse complementa aquele. Tinha gente que estava com dúvidas sobre o que era esse outro método de otimização de cooling, e esse Camera Frostum é um deles. Espero ter ajudado e até um próximo vídeo. E não esquece de comentar, curtir, compartilhar, se inscrever no canal, porque isso ajuda demais a continuar fazendo conteúdo. Então, um forte abraço e falou!